Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Bombeiros continuam as buscas pelos corpos dos jovens surpreendidos por uma tromba d'água em Cachoeira neste fim de semana. O valor da passagem de ônibus em Belo Horizonte para 2019 continua indefinido. Polícia Rodoviária registra flagrantes de imprudência nas estradas. A correria da véspera de Natal em busca dos últimos presentes e daquele ingrediente que não pode faltar na ceia. E tem ainda um circuito de presépios que invadiu casas em Minas para celebrar a magia do nascimento de Jesus. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O Corpo de Bombeiros ainda busca por um homem que desapareceu depois de ser surpreendido por uma tromba d'água e arrastado pela correnteza de uma cachoeira no sul do estado. Ele estava acompanhado de outros 5 amigos que morreram e foram localizados a pelo menos 1.000 metros da queda d'água. Minutos depois, em uma cidade vizinha, 2 adolescentes, também surpreendidas pela água, morreram. As buscas entraram no segundo dia e os corpos de 7 das 8 vítimas já foram localizados. O último foi o de Gustavo Ferreira, de 26 anos. Ele foi encontrado próximo ao ponto onde, acompanhado de 3 amigos, fazia rapel. Os amigos que estavam com ele, Mariana Almeida, de 25 anos, Alexandro Antônio, de 32, e Maurílio de Pádua, praticavam o esporte e tiveram os corpos localizados na tarde de ontem. Eles também morreram levados pela tromba d'água. Nesse caso, a gente tinha pessoas que estavam fazendo rapel no local na cachoeira. Eles não conseguiram visualizar a aproximação da água e acabaram sendo, infelizmente, levados e foram a óbito. Um outro casal também nadava no local no momento do acidente. O corpo de Poliana Diniz, de 26 anos, já foi localizado. O do namorado dela, Eduardo Gomes, de 36 anos, ainda não. As buscas seguem na região. Dessas 6 pessoas que se envolveram na ocorrência, 5 pessoas já foram localizadas e falta um adulto que a gente pretende localizar ainda no dia de hoje. Enquanto esse corpo não for localizado, as buscas elas continuam. Entre novembro e fevereiro, os números de afogamentos crescem 44% em Minas Gerais. Grande parte desses acidentes não acontece em cachoeiras, como este que acabamos de ver, mas em piscinas. Com as temperaturas lá em cima, cada um se refresca como pode. Nesta época do ano, praias, represas e piscinas ficam lotadas. Mas esta combinação, sol e água, nem sempre termina em diversão. 44% dos afogamentos acontecem entre novembro e fevereiro. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para evitar que um momento de lazer vire tragédia. Se eu não sei nadar, eu realmente utilizar um colete salva-vidas ou então ficar no raso ou entrar na água, sob a supervisão de uma outra pessoa. Lembrar também, que esse tipo de diversão com bebida alcoólica não combina. Por quê? Porque a pessoa ela fica com os reflexos, bem mais lentos, acaba tendo um comportamento, que ela acha que ela fica excessivamente confiante e isso daí vai gerar uma brincadeira, uma postura, que é uma postura não segura. Muita atenção também em clubes. A Mariana, filha do Marco Aurélio, teve o cabelo sugado por um tubo que faz sucção da água. A menina, que aproveitava uma tarde no clube, morreu afogada. Ficou um corre-corre, ninguém sabia o que fazer, os salva-vidas não se entendiam. Ao longo do tempo eu fui saber que eles estavam totalmente despreparados, alguns estagiários não tinham preparo nenhum para assumir a atribuição que lhes foi dada. Por isso, alguns fatores precisam ser verificados. Por força de lei, todos os clubes eles devem ter um guarda-vida e toda uma estrutura também para fazer o resgate e primeiros socorros no caso de afogamento. Então eu devo escolher um clube que tem esse tipo de estrutura e se não tem, eu devo cobrar e denunciar para as autoridades competentes. Na questão do tubo de sucção, de me certificar que essas estruturas elas estão protegidas, justamente com ralos, com grades, para que a gente não tenha o desprazer de ter uma situação como essa, de alguma parte, de algum pedaço de roupa ou mesmo do cabelo, ele ser sugado. Em situações de afogamento, alguns métodos de resgate podem ser usados, como jogar algum objeto flutuante ou uma corda para puxar a vítima para fora da água. Mas o tenente lembra da importância de acionar o Corpo de Bombeiros. A gente deve sempre acionar o Corpo de Bombeiros para que essa pessoa ela possa ser conduzida para o hospital e também porque em algumas situações esse resgate ele não pode ser feito por uma pessoa que não tem um conhecimento aplicado na área, porque o risco dela se transformar em uma nova vítima é muito grande.
O Tribunal de Justiça de Minas determinou a interdição total da penitenciária Nelson Hungria em Contagem, na Grande BH. Segundo a decisão, o local não poderá receber mais presos até que seja regularizada a capacidade do complexo. Cerca de 2.000 presos estão no local, que tem capacidade para 1.640 detentos. A Nelson Hungria já havia sido parcialmente interditada em abril deste ano. Nós procuramos a Secretaria de Estado de Administração Prisional, que ainda não se posicionou sobre o assunto. Na madrugada de hoje, 3 presos foram flagrados no telhado do complexo penitenciário tentando fugir. Um deles caiu e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem para receber atendimento médico. E no centro de remanejamento do sistema prisional de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, um preso conseguiu fugir por um buraco cavado na parede de um dos pavilhões. O suspeito, Jonathan Silva de Oliveira, foi resgatado por comparsas fortemente armados que atiraram contra a unidade prisional. A polícia faz buscas pelo foragido. O impasse continua. BH Trans e Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte ainda não chegaram a um acordo sobre o preço das tarifas de ônibus do transporte público da capital para o ano que vem. A Prefeitura propôs reajustar para R$ 4,50. Investimento aí na frota e também recontratação dos cobradores. A reunião a portas fechadas durou cerca de 40 minutos. O Setra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, não aceitou o que foi proposto: passagem de R$ 4,50, recontratação de 500 cobradores e investimento na frota com mais 300 ônibus novos. Reconhecemos, por exemplo, o óleo diesel aumentou em 24% nesses 2 anos. Então a gente sabe que tem um custo ocorrendo. Mas o que a gente o prefeito está preocupado com a capacidade de pagamento da população, então não pode ser um aumento exorbitante, preocupado com a qualidade do serviço, por isso a exigência dos ônibus novos, e preocupado com a classe trabalhadora aí, que são os cobradores, a exigência de um retorno de 500 cobradores. A prefeitura mantém firme na proposta dela. Então nós não chegamos numa conclusão e eu vou voltar a conversar com meus pares para ver para que lado a gente vai evoluir. Para o Setra BH, uma das medidas para equilibrar o contrato seria o aumento de faixas exclusivas de ônibus por parte da BH Trans. Durante esta semana devem acontecer novas reuniões. Se não houver acordo, o caso pode parar na Justiça. Segundo a BH Trans, aumentar o número de faixas exclusivas para ônibus é algo viável, mas sobre as outras reivindicações a Prefeitura não abre negociação. Fazer faixas exclusivas significa que o cidadão menos tempo dentro do ônibus e a viagem sendo mais rápida. A viagem mais rápida, ele tem mais tempo para lazer, para saúde, para melhorar a produtividade dele. Esse é um compromisso que nós podemos assumir. Por enquanto, a passagem segue sem aumento. O presidente do Setra BH, no entanto, disse que o valor da tarifa não é o ponto principal. O que a gente quer é que o nosso contrato seja equilibrado, né? A gente tem um problema grande aí nas mãos, que é o desequilíbrio do transporte, dos nossos contratos. A gente espera equilibrar para continuar investindo na frota e na qualidade do serviço. Nós não temos prazo, né? Nós vamos conversar. Na quarta-feira a gente senta de novo, conversa de novo e vamos ver o que vai acontecer. O trabalhador já ganha pouco. E eles aumentam a passagem e não aumenta o salário. O transporte não está de qualidade. Também a gente fica mais de meia hora esperando um ônibus. Não é justo a gente pagar por uma coisa que a gente não usa direito. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo no início da manhã de hoje no anel rodoviário. Houve derramamento de óleo na via. Segundo a Polícia Militar, o veículo que seguia no sentido Vitória derrubou uma placa e parou em um poste. Houve derramamento de muito óleo na pista. Havia 3 pessoas no veículo. Elas disseram que o compartimento de carga estava praticamente vazio. O óleo escorreu pelas 2 pistas. Bombeiros jogaram serragem sobre o asfalto para contornar o risco de outros veículos derraparem. O trânsito ficou complicado nos 2 sentidos. Um guincho fez o trabalho de retirada do caminhão, que ficou com a frente destruída. Ninguém ficou ferido.
Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas em 2 acidentes na manhã desse domingo na BR-381, aqui em Minas Gerais. Esse é um dos destaques do noticiário de Minas nesta segunda-feira. Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, um homem morreu e uma idosa e 2 crianças foram socorridas em estado grave na batida frontal entre 2 veículos de passeio. O trânsito ficou lento no local. Um caminhão e 2 veículos que seguiam para João Molevade bateram próximo à cidade de Jaguaraçu, na região do Vale do Rio Doce. Um dos carros perdeu o controle, bateu na lateral do caminhão, rodou na pista e colidiu de frente com outro veículo. 2 pessoas foram socorridas em estado grave e outras 7 com ferimentos leves. Também na 381, 142 veículos foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade neste domingo, na altura de Santo Antônio do Amparo, na região centro-oeste do estado. A velocidade máxima permitida na via é de 110 km por hora para carros e 90 para veículos de carga. Nos flagrantes, os veículos estão a mais de 20 km por hora acima do permitido. E antes de pegar a estrada e viajar no recesso, é fundamental fazer a revisão dos veículos para ter certeza que eles estão seguros e não vão oferecer riscos de acidentes. Nem pensar em viajar se a manutenção não estiver em dia. Este procedimento é fundamental para quem pretende pegar a estrada, a revisão do veículo. Uma revisão preventiva, ela pode ser feita a cada 5 ou 10 mil quilômetros. Depende muito do uso do veículo, né? Se você tem um veículo, você usa ele para trabalhar, um veículo de carga, eu aconselho que você faça a revisão a cada 5 mil quilômetros. Se você usa um veículo para passeio, apenas para se deslocar da sua residência para um ambiente de trabalho, você pode estender essa revisão a cada 10 mil quilômetros. A revisão pode ser agendada e o ideal é que seja em uma oficina especializada. É sempre bom a pessoa estar se programando e seguir com uma certa constância a revisão recomendada pelo fabricante do veículo. Se você vai viajar com seu veículo e ainda não fez a revisão, é melhor priorizar essa pendência o quanto antes para não correr o risco de não conseguir agendar a tempo e não curtir um passeio com prazer e tranquilidade. Tito faz questão de manter em dia a manutenção do veículo. Muito importante, né? Porque essa época tem algumas condições diferentes, né? O excesso de carro nas rodovias, a condição climática, né? A gente tem que estar atento com relação ao estado dos pneus e alguns outros fatores. Encomendar a ceia de Natal é opção para os mais atarefados, motivo de sobra para os bufês comemorarem. A produção não para. Doces e salgados em grande variedade, sinônimo de mais trabalho em relação ao Natal de 2017. Estamos atendendo mais pessoas. Vamos atender mais ou menos, em termos de valor, uns 5 a 10% a mais que o ano passado. Mas em termos de volume de encomenda, maior. Os pedidos de ceia neste buffet foram encerrados no último dia 17, mas os atrasadinhos puderam contar com os produtos da loja. De acordo com a diretora comercial, o cardápio de Natal é aberto um mês antes, quando já começam os pedidos, e a variedade, tudo a gosto do cliente. Pernil, o tradicional peru, que eu também me encanto com o peru numa mesa natalina, farofa, fio de ovos, tender, meia lua de abacaxi. Natal é uma época de compartilhar alimento, né? Você vê que todo mundo faz alguma coisa, até para quem precisa, é família. Então a gente procura fazer uma ceia com cara de Natal, de família, de muito amor, de muita amizade. Quem não encomendou e não conseguiu comprar os itens com antecedência foi às compras hoje. No Mercado Central de Belo Horizonte, por exemplo, a segunda-feira foi movimentada, mas o consumidor não enfrentou filas, não. Será que aquela velha mania do brasileiro de deixar as compras para a última hora continua firme neste ano? Se avaliarmos pelo movimento dos corredores do tradicional Mercado Central, a menos de 10 horas para a ceia natalina, a movimentação estava tranquila. Essa questão das pesquisas, ela é muito importante, porque o consumidor, ele acaba com aquela coisa de, vai aproximar os dias, vai subir muito, acaba se antecipando. Nesta loja especializada em bebidas especiais, a movimentação deste ano, em relação ao ano passado, a poucas horas da chegada do Bom Velhinho, também foi tranquila. Não foi tão para a última hora igual ao ano passado. Ano passado foi bem mais intenso, assim, foi bem mais cheio, foi bem mais aquele muvucão mesmo de última hora. Esse ano foi mais tranquilo, mais tranquilo. Mas há exceções e o risco de não encontrar o que queria e ainda pagar mais caro. Marcelo veio em busca de uma bebida específica, mas na última hora
acabou não encontrando. Eu escolhi uma marca que já é conhecida no mercado, não tinha 4 anos, estou levando 8 anos. Dependendo do que se procura, acha. Mesmo sendo de última hora, encontrei tudo. Tereza leva com bom humor o risco de não encontrar o que procura e ter que pagar mais caro. Eu sou uma figura de última hora. Natal, para mim, é Jesus nascendo. A união das pessoas, é a gente ser mais amável, mais caridoso, ter misericórdia, um monte de coisa. Veja a seguir, se as crianças estão de férias e os pais não, uma opção para garantir a diversão dos pequenos são as colônias de férias. As férias escolares já começaram, não é? E nessa época do ano aumenta a procura por colônias, já que nem sempre os pais conseguem folgar no mesmo mês que as crianças. Neste calor, nada melhor para se refrescar e se divertir ao mesmo tempo. Primeiro eu brinquei de pique-esconde, aí depois eu brinquei de derruba-cone. Só que aí agora eu tô no cotinha. E essa brincadeira aqui, do balão estourando na cabeça e água fresquinha nesse calor, você gostou? Sim, é uma delícia molhada. Vale até surfar na grama. A grama dá pra deslizar, eu pensei, uai, tô de férias, vou pra praia, aqui tem jeito de deslizar, eu pensei que eu vou surfar. Na areia vale até fazer brigadeiro, de mentirinha, claro. Em casa quem te ajuda a fazer? Minha mãe. Aqui então você tá fazendo sozinho, aprendeu? Não só os pequenos, mas os grandinhos também se divertem. A gente brinca de futebol, tapa-bol, a gente gosta de brincar de combate xadrez. Em época de férias, as colônias de férias são uma opção para os pais que seguem trabalhando e para crianças cheias de energia para gastar. A gente faz uma programação bem recreativa para eles, principalmente com as brincadeiras de antigamente, com o pé no chão, com subir na árvore, com areia, com a cama elástica. Bem para eles brincarem e esquecerem um pouco dessa rotina que é tão pesada para todo mundo. Férias, descanso, brincadeiras e... Para se relacionar é preciso estar aberto. Para existir troca entre as pessoas, é necessário oferecer empatia. Essa é a reflexão que o professor de física mais querido do Brasil faz agora. É para você começar bem a semana. Meus queridos, uma amiga professora confidenciou-me que sua solteirice não está muito bem resolvida. Ela está entre os 30 e 40 anos e joga no time dos divorciados e visivelmente está incomodada com a posição que ocupa. Sua conversa carrega um certo sentimento de frustração pelo fato das coisas não terem saído como previsto e também pelo fato de que seu tempo está curto. Curto para encontrar homens que se interessem por ela e não por uma garota de 25. Como ajudá-la numa situação dessa? É complicado, meu irmão. Só disse uma coisa para ela. Não se deixe amargar, minha amiga. Não tente ser a adolescente sonhadora dos 17, mas não se torne ácida demais. Não se torne uma pessoa resmungona que não acredita em nada e em ninguém. Que diz que todo homem é igual, que fala mal dos relacionamentos. Aproveite a seu favor a maturidade que ganhou nos enfrentamentos da vida. Não olhe para seu passado como fardo, mas como escola. Acredite em você. A gente só precisa estar aberto para o que a vida oferece. As ofertas sempre continuam. Não há prazo de validade nas pessoas. Apenas não feche a porta. Apenas não abra a porta já disposta a dizer não. Apenas não diga sim com má vontade. Apenas abra a cortina devagarzinho. Depois abra a janela. Tem muita coisa boa aqui fora. Venha para ver. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. E depois do intervalo, compras de Natal de última hora. Falta pouco para a entrega dos presentes e muita gente ficou no shopping até o último minuto. Mais de 9 milhões de brasileiros deixam para comprar o presente de Natal na última hora. Uma pesquisa mostra que a maior parte dos atrasados busca um presentinho para si próprio e ainda espera encontrar nas lojas promoções. 54% dos consumidores devem se autopresentear neste Natal.
Entre as principais razões está a oportunidade de aproveitarem a data para comprar algo que estão precisando. Estou escolhendo para mim agora. Já escolhi para os outros. Para mim, em primeiro lugar. O meu já está comprado. Mas seja para si ou para outra pessoa, o estudo aponta que sempre tem quem deixa tudo para a última hora. A gente está vendendo desde o dia 1º, mas esses últimos dias o fluxo aumentou demais. Entre os que deixaram para a reta final as compras de Natal, a principal justificativa é a espera por promoções relâmpago, 55%. Outros 22% ainda esperam a segunda parcela do 13º salário, enquanto 14% alegam mesmo a falta de tempo. Isso eu e todo brasileiro, né? Deixa mesmo. A gente sai correndo e lembra de um, lembra de outro. Falta de tempo, só falta o restinho, só para complementar. Porque são várias lembranças, né? E o tempo corrido durante a semana, né? Sempre acaba empurrando para a última hora. Outro comportamento apresentado pelos consumidores, segundo a pesquisa, é a preferência por comércio de bairro. Levantamento da FEComércio identificou que mais da metade, 54,5% dos consumidores da capital e da região metropolitana usam o comércio local para fazer compras. Percentual quase o dobro maior do que em 2017. De acordo com gerentes de lojas de bairro, a maioria dos clientes mora na região. Eles compram mais pela comodidade, também pelo atendimento, né? Eles preferem ficar no bairro, prestigiar comércio local. São os moradores e durante a semana a gente tem também, a nossa clientela é mais de quem trabalha aqui. Foi o que nós confirmamos conversando com quem estava ali, comprando presentes em cima da hora e perto de casa. Porque eu moro aqui perto e não tem tanta confusão como tem no centro, né? Não é para valorizar o bairro, né? E esses comércios menores. Eu, por mim, só compraria em loja pequena e não em grandes magazines. E shopping center, se eu puder fugir, eu estou fugindo. Uma tradição milenar de famílias é compartilhada com quem aprecia a história do Natal. 200 presépios montados dentro de residências e cadastrados pelo IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, estão abertos à visitação do público. Casa da Júnia, a montagem tomou conta da sala. Há 31 anos, ela segue a tradição passada pela mãe já falecida. Um presépio para mim é uma meditação, né? É eu ficar comigo mesma aqui, conversando com Deus, pensando, né? Agradecendo, né? Muito importante resgatar essa religiosidade. A gente já veio preparado para ver coisa muito boa, muito bonita e de uma religiosidade muito grande. Então eu sinto privilegiado de estar aqui. Aqui eu sou levada a reflexão, a meditação. Só de olhar aqui a gente aprende muita coisa que se refere à humildade, doação. Nesta outra casa, Regina coloca em prática tudo o que aprendeu com a sogra. O presépio tem um significado muito importante para a gente, que ele é de tradição, né? Traz tanta esperança agora para esse mundo tão difícil que está, né? Para a gente ficar com a cabeça bem melhor e começar um ano com muito mais amor. A história do nascimento do menino Jesus, contada com criatividade, pode ser vista nas cidades que recebem o circuito de presépios em Minas, até 6 de janeiro, dia de Reis. Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das 130 cidades com presépios abertos à visitação, cadastrados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Dona Iris e seu João são casados há 57 anos. Os presépios montados pelo casal mostram que Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. África, Austrália, uma colônia de pescadores, uma favela. Do jeito que ele nasceu em Belém, poderia ter nascido em qualquer outro lugar, para o mundo inteiro, inclusive no nosso coração, né? Que é o mais importante. Se tem uma palavra que pode ser considerada sinônimo de Natal, é solidariedade. A campanha Natal Solidário Band, feita pelo Grupo Band Minas, com apoio dos telespectadores, arrecadou uma centena de doações e fez a alegria de crianças e idosos de BH. O primeiro lugar a ser visitado foi o Lar Benedito Venâncio, na região leste de BH. O lugar, mantido somente com doações por meio da Sociedade São Vicente de Paulo, acolhe 8 idosos. O seu João Ferreira, de 70 anos, ficou feliz com os presentes que ganhou. Eu acho muito bom
porque nós precisamos muito das coisas que vêm, porque nós não podemos comprar. Terezinha esbanjou felicidade ao receber um kit de higiene pessoal e um novo amigo, a quem ela já pôs o nome de Paulinho. Amigo do coração, Paulinho. Apesar que tem um negócio esquisito aqui, mas é bom. Mas é um amigão. Amigo do coração. A nossa segunda parada é aqui no Lar da Vovó, que fica na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Aqui, a instituição, que cuida de 35 idosas atualmente, sobrevive somente por meio de doações. O lar é só para mulheres e cerca de 90% das internas estão acamadas ou têm alguma dificuldade de se locomover. Tudo isso que vocês estão vendo é de doação. Então é doação de roupa, de sapato, de alimentação, medicamento. Então nós temos necessidade de um tudo. Muita gente também doou brinquedos e roupas infantis. Todo este material foi entregue para as quase 100 crianças presentes no Instituto Amparar, que fica na região norte da capital. Aqui, a felicidade de cada pequeno expressava a gratidão aos telespectadores da TV Band Minas e aos ouvintes da Band News FM pela doação recebida. Eu vou brincar com ele muito. Esse trabalho todo, do início até a entrega, principalmente na hora que a gente chega nos locais, igual aqui, a criançada toda esperando, entendeu? É fantástico, não tem preço. O Jornal Band Minas, nessa noite especial, fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Para você e toda a sua família, um Feliz Natal. Abrace as pessoas que você ama. E se por acaso estiver sozinho ou sozinha, abrace a si mesmo. Ótima noite, excelente semana. Até amanhã.